todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, meus amigos. Tudo tranquilo, na paz do Senhor, conosco tudo em paz, só bênção, meus irmãos. Vamos dar continuidade então a mais um episódio de Tempo de Preparação, através das nossas plataformas, das nossas redes. Não sei através de qual rede você está nos assistindo, se são nossas redes sociais ou se você está acompanhando a ONTV através da nossa plataforma www.ontv24horas.com.br ou através do nosso aplicativo da ONTV 24 horas, da galeria que as pessoas baixam, no caso, no celular, ou se você tem sua TV Smart e está conectado conosco através da internet, acessando a nossa programação 24 horas no ar. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5 do livro de Gálatas. Pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco essa leitura abençoada da Palavra do Senhor, inspirada por Deus para as nossas vidas. E também, enquanto vocês vão separando o texto aí para acompanhar conosco, gostaria de ler a mensagem de hoje do Pão Diário, que diz o seguinte: eu não poderia desfazer meus atos. Uma mulher havia estacionado seu carro e bloqueado meu acesso à bomba de combustível. Ela saiu do carro para deixar alguns recicláveis e eu não estava a fim de esperar. Então buzinei para ela. Irritada, engatei a marcha ré, entrei pelo outro lado. Imediatamente senti-me mal por ser impaciente e não querer esperar 30 segundos no máximo para ela sair. Pedi perdão a Deus. Sim, ela devia ter estacionado na área reservada, mas eu poderia ter espalhado bondade e paciência em vez de aspereza. Infelizmente, era tarde demais para pedir perdão. Ela havia ido embora. Muitos provérbios nos desafiam a pensar sobre como reagir quando as pessoas atrapalham os nossos planos. Há aquele ditado que nos diz: a ira do insensato num instante se conhece. Nós podemos ler sobre isso em Provérbios 12:16. A ira do insensato num instante se conhece. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Está lá no verso, no capítulo 20, verso 3. Depois, há esse que vai direto ao coração, meus irmãos. 29:11, que diz o seguinte: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Às vezes, crescer em paciência e bondade parece bastante difícil, mas o apóstolo Paulo diz que isso é obra de Deus, o fruto do Espírito. Ao cooperarmos com Ele e dependermos dele, Ele produz esse fruto em nós, em que o Senhor é capaz de nos tornar pessoas gentis, concedendo-nos um espírito de autocontrole e paciência. Interessante nós falarmos sobre esse tema, porque há vários frutos do Espírito de verdade, do Espírito Santo do Senhor, que podem realmente fazer parte das nossas vidas. E veja que importante nós estarmos em comunhão com Deus, meus irmãos, nessa caminhada que é a vida, e então
passarmos a reconhecer tudo isso nas nossas vidas, independentemente de circunstâncias ou dos nossos relacionamentos com as pessoas. E somente o Espírito Santo do Senhor é capaz de fazer essa obra nas nossas vidas, e para isso precisamos estar em comunhão com Ele, em oração e atentos, dia e noite, como a palavra nos diz. Cristão não tem como ser cristão de dia, não ser cristão de noite, não é mesmo? Então nós somos orientados acerca disso. Peço licença aos irmãos para nós observarmos o capítulo 5 do livro de Gálatas, que fala realmente acerca dessa liberdade que somente o Messias, o Cristo, nosso Deus, é capaz de nos proporcionar. Acompanhe você também. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. A palavra então nos fala sobre essa questão da antiga aliança, em que estávamos sob o jugo da lei, e da nova aliança que hoje estamos e vivemos pela graça do nosso Senhor nas nossas vidas. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém, meus irmãos? Que provém da nossa fé. Veja que interessante o verso 5 do capítulo 5 de Gálatas. Seguindo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Veja que há um comparativo entre o que nós tínhamos, no Novo Testamento, na antiga aliança do Senhor, através dos profetas, e depois disso, como que nós somos orientados a viver as nossas vidas com a nova aliança do Messias que nos é apresentada, em que então nós passamos a sair do jugo da escravidão da lei para a liberdade do Cristo. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Forte isso. Quanto à perseguição, não é mesmo, meus irmãos? Antes de Cristo, nossos irmãos foram perseguidos por questões que nós vemos nos evangelhos, e durante o trabalho missionário do Messias também, perseguição, e até os dias de hoje, quantas pessoas se levantam contra o evangelho do nosso Senhor, contra aqueles que profetizam, que levam a palavra de Deus às nações. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Há uma diferença que teólogos, que irmãos que são estudiosos da palavra falam muito, Esse abandonar a escravidão da lei, romper paradigmas que eram estabelecidos através da antiga aliança, em que
você era escravo da lei e passa a ser servo através da liberdade que o Messias nos apresentou. Há uma diferença gigantesca entre você ser escravo de algo e servo do nosso Senhor Jesus, o Messias, através do amor. Veja que a palavra nos diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, o Messias vem nos apresentar toda essa lei que antes os nossos irmãos cumpriam através de todos os artigos, e até hoje ainda nós temos irmãos que não confessam, não acreditam que o Messias já esteve entre nós e ainda seguem, né, esses preceitos. Mas veja que o Messias, para aquele que é cristão, que acredita no nosso Senhor Jesus, entende que, conforme a orientação do primogênito, a lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne, vejam só, meus irmãos, já vamos também comentar acerca disso. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Veja que quando nós falamos sobre viver, sobre as condições desse mundo, sobre as emoções do que o mundo é capaz de nos proporcionar, muitas vezes nessa vida, não é mesmo? Nós observamos essa diferença gigantesca de se viver pelo Espírito, uma vida espiritualizada, conectada, em comunhão com Deus. Há uma diferença que envolve tudo isso, principalmente no que se refere a valores, meus irmãos. Veja como isso é importante de nós observarmos no que se refere à palavra do Senhor, em que é dito sobre tudo isso. Viver, muitas pessoas às vezes criticam, né, a forma como nós cristãos falamos acerca do mundo. Nós amamos viver com Deus neste mundo. Tem diferença. Mas existem pessoas que amam viver neste mundo sem Deus. Isso acaba norteando as nossas vidas, acaba que nós observamos valores, princípios cristãos e escolhemos, somos chamados para o nosso Senhor, aprender dele e então estabelecermos em comunhão com o Pai critérios que vão nortear as nossas vidas. Então, os irmãos muitas vezes falam, né, as coisas deste mundo que não devemos, enfim, determinadas circunstâncias, mas em que determinadas circunstâncias em que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Onde que fica exatamente o filtro do entendimento para estabelecermos tudo isso? Essa é a diferença, meus irmãos, nas nossas vidas, daquele que escolhe seguir o seu caminho com Deus, Deus à frente, abrindo, né, os caminhos onde precisamos passar, tirando os espinhos, nos ensinando, orientando para que possamos compreender o dia mal, como nos posicionarmos diante de tudo isso, em que nós vivemos neste mundo, mas o mundo passa a não viver mais em nós, porque nós
começamos a observar critérios, valores ou princípios, a obedecer a palavra do Senhor, então começamos a ter uma vida mais espiritual, no Espírito do Senhor, e não na carne, como é falado nesse contexto. E capítulo 5 de Gálatas, então, ainda diz o seguinte: se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. As obras da carne são conhecidas, são a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós observamos, meus irmãos, essa questão que é falado sempre, relembrado, a eficácia da palavra do Senhor nas nossas vidas, em que nós temos um roteiro, seguro de orientações para as nossas vidas. Então aqui nos é orientado sobre as obras da carne, para entendimento da palavra de Deus, aplicação aos nossos dias, como uma lista de vícios, de tendências equivocadas no Novo Testamento também, né? E nos é falado acerca também sobre os frutos do Espírito para quem quer ter uma vida de acordo com valores, critérios, orientações do Messias para o nosso bem. Essa é a verdade. Então, no verso 22 do capítulo 5 de Gálatas é dito: frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Veja que viver de acordo com orientações para o nosso bem, na condução da nossa vida, é viver de acordo com os frutos do Espírito, os frutos que o Espírito Santo do Senhor é capaz de realizar nas nossas vidas. A palavra ainda nos diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, esse capítulo realmente é muito interessante, exatamente quando nós nos vemos confusos diante da vida, das circunstâncias que vamos sendo colocados no nosso dia a dia em relação às pessoas. Muitas vezes podemos parar para nos perguntar se estamos corretos ou não, se estamos agindo de acordo com a palavra de Deus ou não. Observando o resultado de tudo isso nas nossas vidas, como que Deus vai agindo através do seu Santo Espírito em nós, em que podemos observar quando estamos, meus irmãos, andando na carne ou quando estamos andando conforme os frutos, os resultados do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Alguns irmãos podem muitas vezes observar
nas suas condutas, como por exemplo a inveja. A inveja é obra da carne, meus irmãos. Inveja é obra da carne. Toda vez que nós estamos agindo dessa forma, com sentimentos ou condutas dessa natureza, estamos agindo conforme obras da carne. Mas toda vez que somos fiéis, a fidelidade é fruto do Espírito. Então, sempre que nos mantemos nessa condição de fidelidade nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, estamos andando de acordo com a palavra. Quando nós andamos contrário a isso, estamos andando de acordo com obras da carne neste mundo. Veja o que diz ainda a palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ou seja, que busca caminhar segundo os frutos do Espírito, que nós já vimos hoje. Então, se alguém for surpreendido em alguma falta relacionada a tudo isso, né? Vós que sois espirituais, qual a orientação do Senhor? Corrijo com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Isso ocorre muito nas nossas vidas, seja de cunho pessoal, nos nossos relacionamentos. Se nós pegarmos fruto do Espírito do Senhor nas nossas vidas, nas nossas condutas, como por exemplo a fidelidade que nós falamos aqui, né? Relacionamentos em que as pessoas desenvolvem então este fruto do Espírito do Senhor na sua vida e está em um relacionamento. Muito bem. De repente, você é surpreendido com alguma falta. Você que está vivendo de acordo com a palavra. Aqui diz: corrijo com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Veja a importância de não se deixar ser tentado nisso, quando nós vemos muitos relacionamentos em que uma das partes está em falta em relação à fidelidade, por exemplo, e a outra busca agir da mesma forma, muitas vezes até com o intuito de vingança, não é mesmo? Vemos muito isso. Mas o que Deus nos orienta é para que a gente haja com brandura na resolução destas questões da nossa vida, que muitas vezes somos submetidos, e guardando o nosso coração, nosso proceder, para que nós também não sejamos tentados. Isso pode se referir também à mansidão, em que muitas vezes estamos buscando andar na palavra, com fruto do Espírito do nosso Senhor, da mansidão, sendo calmo nas nossas vidas, diante, inclusive, principalmente, né, meus irmãos, diante do dia mau, diante das tribulações, diante dos desafios que a vida nos submete. Mas quando algo vem tirar a nossa paz relacionada a tudo isso, não é mesmo? O que nós devemos buscar nas nossas vidas? Guardar o nosso coração, a nossa mente, para que não sejamos também tentados. Se alguém se corrompe nesse princípio, significa que nós temos que nos mantermos firmes, o cristão, por exemplo, em não cometer o mesmo erro, o mesmo equívoco em relação aos nossos irmãos. A palavra ainda nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é a lei do amor. Não é mesmo, meus irmãos? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo engana. Veja que interessante essa expressão. Vivemos muitas vezes no engano, não é mesmo, meus irmãos? Quando julgamos ter importância, sentido, significado em relação a algo
nas nossas vidas, mas na verdade não somos nada. Então acabamos norteando os nossos passos, as nossas condutas, e a sabedoria de Deus nos orienta que estaremos sim nada mais, nada menos do que enganando a nós mesmos, porque a realidade é exatamente como é, da forma que se apresenta. No mais, é engano nas nossas vidas quando começamos a pensar que somos diferente daquilo que realmente somos ou buscamos transparecer para as outras pessoas. A palavra ainda nos diz: prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Na vida nós temos diversidades, dias bons. Deus nos orienta através da instrução, do direcionamento, desta palavra abençoada que é intuída por Deus no coração dos profetas, na antiga aliança, do Messias, para nos trazer e apresentar exemplos de como nós devemos nortear as nossas vidas, como exatamente nós estamos vendo hoje, aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5 e 6, em que fala sobre frutos da carne, obras da carne, e frutos do Espírito. Muitos irmãos às vezes estão conduzindo as suas vidas achando que estão corretos. Basta que você vá até os evangelhos do Senhor. Se você é um servo, deixou de ser escravo da lei, deixou de ser escravo do mundo, deixou de ser escravo do maligno na sua vida e já experimenta a magnitude, a paz em ser um servo do Messias, do Senhor, então passa a desenvolver critérios espirituais em si mesmo e frutos do Espírito na sua vida. E a palavra ainda nos diz: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós vemos, sempre foi assim através das gerações, inclusive quando o Messias esteve entre nós. Odiado por alguns, zombaria de outros, posturas equivocadas dos nossos irmãos se levantando contra a palavra do Senhor, contra os evangelhos. Cada vez que nós estamos nessa luta, meus irmãos, nessa busca de melhoramento enquanto ser humano, buscando termos frutos do Espírito nas nossas vidas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E vamos, através do que Cristo, o Cristo Messias, nos orientou na vida para andar no Espírito, vivermos no Espírito do Senhor, compreendermos que Ele está em nós, então nós permanecemos em Deus, Ele em nós, e nessa comunhão vivemos em paz nas nossas vidas. E veja a importância disso, em que a palavra do Senhor, com muito amor, muita brandura, nos esclarece que realmente o homem irá ceifar, irá colher na sua vida exatamente os resultados do que semeou. Muitos chamam a lei do retorno. Aqui as pessoas realizam determinadas coisas e terão realmente o resultado das suas escolhas, do seu proceder dessa vida. A palavra ainda nos diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quais são as obras da carne?
Está lá no verso 19 do capítulo 5, que nós vimos prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Estão elencadas lá obras da carne, do descontrole, da falta de domínio próprio, dessa conexão com Deus. Então veja que se você semeia isso, se você faz parte, compartilha disso na sua vida, obras dessa natureza através de você, você irá colher realmente a corrupção de valores que irão afetar a sua vida. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sempre que nós buscamos sermos orientados pelo Espírito da verdade, o Espírito do nosso Senhor que está em nós, nas nossas vidas, então a gente obedece, busca andar neste caminho de acordo com os critérios que a palavra nos orienta, nós realmente estaremos preparando uma colheita de vida eterna em tudo que isso já é esclarecido nos evangelhos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se nos mantivermos firmes, não desanimarmos diante das lutas do dia mau nas nossas vidas, se como a palavra nos oriente, quando alguém for surpreendido com a falta, vivendo uma vida espiritual, ser acometido pelo contrário, então que nós possamos com brandura corrigir, sendo possível, atitudes assim em relação aos outros, mas com a possibilidade de corrigir muitas coisas em relação a nós mesmos, e então nos guardando para que também não sejamos tentados, em viver de acordo com obras da carne, mas sim frutos do Espírito. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos com as respostas, nós agindo segundo os frutos do Espírito e tendo como resultado das pessoas em relação a nós obras da carne, maledicências, inveja, discórdias, o que muitas vezes os irmãos comentam que estão muito desanimados nos seus relacionamentos, em tudo que vem enfrentando na sua vida. Você já ouviu falar, meu irmão? Você talvez já tenha parado para pensar sobre isso, que muitas vezes os nossos irmãos falam que fazem tanto bem em relação às pessoas, não esperando recompensas, não é essa a questão, mas as respostas que acabam recebendo de atitudes boas não condizem com tudo isso e as pessoas desanimam, cansam, não é assim que funciona? Mas veja que no mundo sempre haverá alguém que será digno da sua confiança, que poderá sim corresponder de forma recíproca à tua conduta, em que você, sendo uma pessoa boa, você terá realmente respostas boas em relação a esse ser humano. E quando Deus nos orienta sobre tudo isso, veja a sabedoria do Senhor, então Ele fala que a gente nos orienta, né, para que a gente que nós não venhamos a nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Que tempo é esse, meus irmãos? O tempo de Deus para todos os propósitos do Senhor abaixo dos céus nas nossas vidas. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando é dito isso, meus irmãos, é realmente relacionado a todos aqueles que estão em comunhão na palavra do Senhor. Veja que sempre quando nós fazemos o bem em relação aos nossos irmãos, há um certo reconhecimento no que se refere a tudo isso. Nós acabamos tendo uma vida mais tranquila, em paz, porque, embora nós já tenhamos compreendido que não esperamos nada em troca em relação ao outro, nós não esperamos recompensas pelo bem que fizemos, mas
Normalmente, quando nós fazemos o bem pelo nosso irmão, embora não esperemos recompensa, mas ao menos uma conduta no que se refere a não haver um levante, desenvolver inimizades, discórdias nas nossas vidas. Mas, como vivemos em um mundo em que estamos submetidos a tudo isso, veja que a palavra nos esclarece. Isso aqui não é novidade para ninguém. Não deve ser novidade para você, nem algo que venha surpreender o coração do cristão. Muitas vezes você agirá de acordo com o que diz a palavra, para que obtenha frutos do Espírito na sua vida, como bondade, mas você terá em contrapartida irmãos que estão agindo segundo obras da carne, e então você receberá como reação, digamos assim, a atuação terá como reação discórdias, dissensões, divisões, ira, ciúmes, inveja. Vemos muito isso, meus irmãos. Você faz o bem por determinadas pessoas e recebe como reação do bem que você realiza, ou porque é da sua conduta de ser assim, mas a conduta do irmão é diferente, é contrária a tudo isso, porque você já está realmente naquela fase de domínio próprio, buscando viver segundo os frutos do Espírito, e os nossos irmãos estão agindo de acordo com obras da carne. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja que quando nós fizemos o bem, estamos em comunhão com os nossos irmãos, relacionados a tudo isso que nós falamos. Se estamos levando uma vida mais, como a palavra diz, se sois espirituais e estivermos convivendo com irmãos que estão pensando da mesma forma, você está indo em busca de ser uma pessoa boa. O teu irmão está indo em busca de ser um ser humano bom e melhor. Então, cada vez que você irá fazer o bem em relação a esse irmão que está em comunhão, no mesmo propósito que você, provavelmente, não é mesmo? De uma forma de acordo com a palavra de Deus, provavelmente a resposta em relação à atuação, a reação desse irmão também será algo condizente, bondoso. O que não podemos esperar, que isso é importante, não é que nós não devemos fazer o bem para aqueles que pensam diferente da gente. Nós devemos ser bons o tempo todo, até porque os frutos do Espírito que estão em nós, nos orienta e pede para que a gente venha agir dessa forma. O que nós não podemos é esperar do irmão que está vivendo de uma forma diferente uma reação em relação a nós condizente com aquilo que a gente se propõe a ser na vida. Isso causa, meus irmãos, muitas decepções, muitas frustrações que nós acabamos desenvolvendo no decorrer da nossa caminhada em relação ao próximo. Por que se diz que quando nós fizemos o bem para pessoas boas, provavelmente, com certeza, teremos resultados bons em relação a nós? É paz, é bênção, meu irmão. Mas quando nós agimos dessa forma, em relação àqueles que se colocam na condição de nossos inimigos, malfeitores, maledicentes, invejosos, pessoas que vivem segundo a carne nesse sentido, nós temos que compreender que todo bem, todas as coisas boas que nós buscamos desenvolver nas nossas vidas, não é contando com a resposta que virá do nosso irmão. Nós precisamos ir em busca de realizar boas obras neste mundo, mas porque há uma mudança gigantesca da gente como ser humano para a glória de Deus, não pelo resultado daquilo que a gente está fazendo. O nosso proceder agrada aos olhos do Senhor, a forma como nós agimos, tanto que
aqui a palavra nos orienta em que muitas vezes, né, quando nós vamos agir que a outra parte estiver em falta em relação à nossa postura, a gente pode, dependendo da circunstância, corrigir a situação para ficar tudo bem, mas algo que é importante que é dito, que a gente tem que aprender a se proteger, se resguardar, para que não seja tentado por aquela situação, que é como o exemplo da ira. Muitas vezes pessoas se iram de forma completamente sem sentido em relação a gente, mas como que nós, esse ser humano individual, que tem um plano com Deus, que é cristão, tem que se posicionar? Vai se deixar ser tentado, meu irmão? Alguém te ofende, então você se deixa ser tentado em relação a tudo isso e também tem uma atitude à altura, algo negativo para você, você estará gerando frutos do Espírito ou gerando obras da carne, conforme a palavra nos diz. Então manter esse equilíbrio, esse autocontrole, esse domínio próprio, nós conseguimos apenas quando estamos conectados com Deus, em que o Senhor nos orienta para que devemos meditar na sua palavra dia e noite. Um dos exemplos que nós podemos ter é este, em que você irá compreender a palavra, você começará a colocar tudo isso em prática na sua vida, e então o mundo irá apresentar para todos nós circunstâncias para sermos colocados à prova, porque não são todos que estão no mesmo processo, ou muitas vezes no mesmo processo, mas não na mesma fase de entendimento. Somos todos os dias desafiados por tudo que somos submetidos. Agora, os frutos que nós daremos, os resultados que nós daremos em relação a tudo que nós vamos construindo nos nossos relacionamentos, atitudes, postura, que faz a diferença. Manter-se conectado com o Pai, compreender quais são os frutos do Espírito na nossa vida, buscar agir de acordo com tudo isso, jamais esquecendo que pessoas estarão agindo pela carne, exatamente dentro desse contexto que nós vimos, com ira, ciúme, inveja, tantas atitudes, não é mesmo, meus irmãos, que muitas vezes ficamos perplexos, mas não devemos ficar surpresos, porque quem conhece a palavra do Senhor já sabe que todas essas coisas irão acontecer. Será chegada a hora, segundo a palavra também já nos orienta, em que estas coisas haverão de piorar. Não é assim que funciona? Que diz a palavra? Até chegar a chegada do grande dia da glória do Senhor nas nossas vidas, em que todo o mal perecerá e o bem vencerá. Seremos vitoriosos a partir do momento que estivermos ao lado de Deus na nossa vida. Assim como Cristo venceu tudo isso, venceu obras da carne, do inimigo, enquanto esteve entre nós, e resultado da sua postura, das suas falas, da sua conduta em todo o decorrer da sua vida, conforme nós temos esclarecimentos acerca disso, apenas frutos do Espírito, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que não errava, mas que foi objeto, do erro das outras pessoas em relação a ele. Enquanto ele exalava frutos do Espírito do Senhor na sua vida, como amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, em contrapartida, irmãozinhos que estavam sob a influência deste mundo, não é mesmo? Vivendo segundo as obras da carne, ele era desafiado nisso constantemente, assim como nós também somos. A diferença gigantesca que há é que o Messias venceu o mundo, meus irmãos. Quando ele fala isso é muito sério. Ele venceu tudo que há neste mundo, a maldade, a tudo que foi submetido na condição humana, e venceu com amor, com um coração perdoador. Então, quando o Pai nos esclarece, nos orienta para que sejamos
imitadores de Cristo, também tem a ver com tudo isso. Então que nós possamos, sempre que nós tivermos oportunidades, fazer o bem a todos. Quando diz a todos, sem acepção de pessoas. Assim como o sol nasce sobre a cabeça dos justos e dos injustos, dos bons e dos maus, segundo a sabedoria do Senhor, quem somos nós para agirmos de forma diferente disso e deixar de fazer o bem porque nós entendemos que aquele irmão não merece isso? Não. Sempre que nós pudermos, devemos sim fazer o bem, independentemente dos resultados que aquele irmão possa apresentar em relação a nós. Até porque nós, se estamos fazendo algo de positivo na vida das pessoas, nós não estamos fazendo em busca de recompensas. O próprio entendimento que nós temos acerca da palavra diante de tudo isso, para a glória do Senhor, já é a maior recompensa, o maior galardão que nós recebemos do Pai, que é a paz nos nossos corações. Cada vez que nós nos aproximamos, meus irmãos, mais de Deus, da palavra do Senhor, cada vez que nós estamos mais em comunhão com Deus, com a palavra do Senhor, mais os evangelhos vão fazendo sentido real nas nossas vidas. Cada vez que nós nos aproximamos mais de obras da carne, emocionais, no sentido das condições deste mundo, e isso faz com que a gente se afaste de Deus. Muitas vezes temos sim no nosso coração, devido ao poder do Espírito Santo em nós, esse Espírito de verdade, o Consolador nas nossas vidas, que existe um Deus. Aquele Deus que a gente se lembra, né? Que existe, principalmente quando precisamos, não é mesmo? Mas quanto mais nós estamos envolvidos com o que é da carne, com o que é sanguíneo, com o que é emocional deste mundo, e nos mantemos mais afastados do que é espiritual, não é mesmo? Menos a palavra do Senhor, os seus evangelhos fazem sentido nas nossas vidas. Por isso que nós vemos irmãozinhos, ou muitas vezes já fomos assim em outras épocas das nossas vidas, em que nós, quando escutávamos uma palavra, quando íamos em um culto, muitas vezes a pregação do irmão que é pastor, missionário, evangelista, não fazia muito sentido na nossa vida, porque estávamos vivendo em condição sanguinária, emoções deste mundo. Então, quando espiritualiza a conversa, começa a não fazer mais tanto sentido, parece que não é para a vida da gente. Mas é exatamente os frutos do Espírito do Senhor que está em nós que deve ser os resultados na nossa vida, e isso nos espiritualiza, isso nos tira desse sentimento emocional da carne, de reação. As pessoas dizem personalidade, esse gênio forte em tudo revidar, não é mesmo? E então isso nos segura mais na carne, por exemplo, apenas um exemplo, né? E nos deixa menos espirituais, nos afasta de valores e critérios que Deus quer que a gente compreenda, absorva e coloque em prática nas nossas vidas, para que nós tenhamos algo muito simples que norteia os nossos caminhos: a paz. Então o Messias vem e nos diz: vinde a mim, aprendei de mim, que eu lhe darei a minha paz. Esta paz, meus irmãos, que fez com que ele caminhasse nesse mundo, fosse desafiado, o seu flagelo, sua morte de cruz, mas a paz que o Cristo teve na realização da sua missão é algo fantástico, que merece realmente uma vida de estudos, de ir em busca dessa compreensão, em que nós vamos assimilando estes frutos que devem ser os resultados no nosso dia a dia,
em que nós vamos em busca de mansidão, de paciência, como Cristo desenvolveu nossa caminhada. Então o mundo se apresenta de outra forma. Impaciente, o mundo se apresenta de forma revoltada, de forma irada, de forma agressiva, de forma sanguinária. E nós conseguimos manter a nossa paz porque já desenvolvemos em nós, por exemplo, o fruto da mansidão e da paciência. Veja como isso é importante nas nossas vidas, principalmente para aqueles nossos irmãos que se encontram dessa maneira, que dizem que não conseguem ter paz nos seus corações, que vivem uma aflição emocional, espiritual constante nas suas vidas, que acabam desenvolvendo quadros depressivos, de ansiedade, de pânico nos seus dias, para a resolução da vida como um todo, tanto em dias bons como no dia mau, naquele dia em que Deus nos orienta que nós devemos estar preparados para esses dias na nossa vida, não é mesmo? E a palavra do Senhor vem para nos esclarecer e para nos trazer paz, alegria, vida. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, é dito, né? Em Gálatas 6. Todos os que querem ostentar-se na carne, atenção, meus irmãos, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem, a vós vos circuncidares, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A antiga aliança, os judeus, como que era, e com o levante do Cristo, que veio nos apresentar outras informações, pessoas eram perseguidas, né? Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Veja que interessante. Desde aquela época sempre houve isso, meu irmão. Tinha que ser cumprido isso, mas para a glória disso, estritamente. E o Cristo veio para esclarecer, para nos orientar, evidenciar a glória de Deus através de nós, que não se restringia, não era algo relacionado estritamente a isso, mas há muito mais coisas, né? Ao coração do ser humano, ao coração do ser humano. Irmãozinhos que na antiga aliança realizavam esse processo que era da lei, se gloriavam em ter feito isso, mas então se deixavam circuncidar, ostentando inclusive essa condição, mas e os seus corações? Estavam quebrantados no Senhor? Eram bons seres humanos em relação aos demais? Então veja como a sabedoria do Messias veio para esclarecer tantas coisas, fazer com que pessoas se aproximassem do Pai. E hoje em dia nós vamos em busca de fazer com que irmãos se aproximem do Cristo, fazer com que irmãos compreendam a obra do Senhor, as maravilhas, a sabedoria, o amor do Pai nas nossas vidas. E não circunstâncias ou questões que venham para as pessoas evidenciar a si mesmas. Na época as pessoas poderiam dizer: eu sou circuncidado e você não, então eu estou mais de acordo com a lei de Deus do que você. Naquela época, né? Então Cristo veio para levantar outras questões que eram mais importantes. Quando se falava, né, sobre que determinados alimentos não poderiam ser consumidos, como ainda tem algumas restrições bíblicas, né? Naquela época era muito mais. E o Messias vem para dizer que importa o que entra pela boca ou o que sai da tua boca.
Então veja a maravilha do primogênito nos apresentando tantas reflexões acerca de tudo isso. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, se considerava a circuncisão, este ato, algo que poderia dar glória àquele irmãozinho, a palavra vem para nos esclarecer que se tornar uma nova criatura, de acordo com a palavra de Deus, é o mais importante para a glória do Senhor. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre a Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me amoleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que lindo isso, trago no corpo as marcas de Jesus, do Messias, né? Veja que interessante, pessoas que utilizavam-se da circuncisão, separações de povos, de entendimento religioso, mas aqui a palavra nos diz que eu trago no corpo as marcas de Jesus. Muitas vezes não a marca da circuncisão, conforme a antiga aliança e a lei, mas sim as marcas do Cristo, do Messias, na sua vida. Ok, meus queridos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Agradecemos muitíssimo a sua participação aqui conosco. Espero que trazer a reflexão dos capítulos 5 e 6 do livro de Gálatas tenha tocado seu coração no que mais importa, que é você realmente compreender quando está vivendo, meu irmão, segundo obras da carne, ou esteja desenvolvendo em si frutos do Espírito na sua vida, a importância disso para nos tornarmos realmente uma nova criatura, para nos tornarmos uma nova criatura, marcado pelas marcas de Jesus, né? Marcados por Jesus, que nos aproxima e nos mantém nessa comunhão com Deus nas nossas vidas. E tudo que isso representa pra gente, meu irmão. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco, a ON TV, Brasil, 24 horas ligado em você, a sua emissora de TV na internet. Agradece muitíssimo a sua presença e até a próxima, meus irmãos. Graça e paz a todos.